Ô Tito, Oi. sabia que eu tô adorando esse nosso estudo sobre os tipos de corte que existem no desenho técnico? Eu tô até conseguindo interpretar melhor alguns desenhos. Também, né? Depois que a gente viu tantos tipos de corte... Corte total, corte composto. Só falta agora a gente estudar o meio corte. Meio corte, essa é boa, né? É boa mesmo, porque existe. O quê? Não vai me dizer que existe um meio corte, Silvio? Mas é claro que existe. E esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai aprender como é possível imaginar um corte em apenas uma parte de uma peça ou modelo. Você não vai me dizer que essa história de meio corte é verdadeira? É claro que é. Então dá uma dica pra gente, né, Silvio? Não, agora não dá que eu tenho compromisso. Mas escuta aqui, não era dia de vocês estarem estudando, não? Bom, é o que a gente vai fazer agorinha mesmo. Pois então tratem de puxar pela cabeça e ver se vocês conseguem descobrir o que é. E amanhã vocês me contam, tá legal? Falou. Tchau, tchau. Agora sim. Meio corte, agora nós vamos descobrir isso, hein? E você aí em casa, preste muita atenção. A nossa teleaula está apenas começando. Ô Tito, Oi. será que essa história de meio corte que o Silvio falou pra gente existe mesmo? Eu acho que ele tava brincando com a gente, sabia? Não só existe, Caio, como tá aqui, ó. Você achou alguma coisa? Deixa eu ver. Isso aqui não fala muito, né? Mas diz assim, ó. Há tipos de peças em que é possível imaginar em corte apenas uma parte, enquanto a outra parte permanece visível em seu aspecto exterior. Isto é, o meio corte é aplicado em apenas metade da extensão da peça. Tô começando a perceber, mas ainda tá difícil de visualizar. E visualizar é com a gente mesmo, né, Miguel? Mas antes de visualizar é importante explicar uma coisa. Nem toda peça aceita meio corte. Bem lembrado. Você só pode imaginar meio corte em peças ou modelos simétricos, longitudinal e transversalmente. Simétrico. Diz-se de qualquer forma que, sendo dividido ao meio, por uma linha imaginária, possua as duas partes semelhantes entre si. Como eu disse, não basta ser simétrico. É preciso ser simétrico longitudinal e transversalmente. Por exemplo, dá só uma olhada nesse modelo aqui. Imagine esse modelo sendo dividido ao meio por um plano horizontal. Olha só como existem duas partes simétricas. Agora imagine esse mesmo modelo sendo cortado ao meio por um plano vertical. Olha só como também aparecem duas partes simétricas. Nos dois casos, as partes resultantes da divisão são iguais entre si. Isso quer dizer que o modelo é simétrico longitudinal e transversalmente, certo? Certo. Isso significa que nesse modelo é possível a aplicação de meio corte. Quer dizer que para imaginar o meio corte, o modelo precisa ser simétrico, longitudinal e transversalmente. Caio, eu acho que agora eu estou manjando um pouco. Não sei. Pra mim tá um pouco confuso isso aí ainda. Bom, dá uma olhada nessa peça. Você consegue imaginar o meio corte nela? Não sei. E você? O que você acha? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, deixa eu ver. A primeira coisa a fazer é verificar se o modelo é simétrico. Vou imaginar um corte horizontal. Está vendo só? O modelo é simétrico longitudinalmente. Agora, eu vou imaginar um corte vertical. Dá só uma olhada nisso. O corte vertical mostra duas partes diferentes ou assimétricas. Só uma das partes é que tem o furo retangular. Então a peça não é simétrica transversalmente. Acho que já tenho a resposta. Como esse modelo é simétrico apenas longitudinalmente, não apresenta as condições para a aplicação de meio corte. É isso aí, Caio. Nós já estamos manjando dessa história de meio corte. O importante é que a peça seja simétrica longitudinal e transversalmente. Isso ficou claro pra mim. A gente já sabe quando uma peça ou um modelo tem condições para aplicação de meio corte. Mas e a representação desse meio corte? Será que é do mesmo modo sempre? Cara, agora você me pegou. Vamos pesquisar um pouco mais? Ô, Marcos, tudo bem? Tudo bem. E aí, o que é que manda, hein? Pois é, Ananias, eu queria saber se dava pra você fazer uma peça pra mim. Claro que dá. Você tem aí um desenho da peça? Tem, tá aqui, ó. É este desenho aqui, ó. Só que tem um probleminha.
O desenhista fez um corte meio esquisito. Eu não sei se vai dar para você ver os elementos internos da peça, sabe? Imagina, esse desenho tá muito bom. Na verdade é que isso aqui é um meio corte. Meio corte? É, você tem aí um desenho da peça inteira, sem corte? Tem. Segura para mim, por favor. É esse aqui, ó. Olha. Dá só uma olhada. Tá vendo como ela é simétrica nos dois sentidos? Eu não tinha reparado não, mas agora que você está falando... Pois é. Quando a peça tem essa simetria, não é necessário imaginar um corte total para analisar os elementos internos da peça. Basta um meio corte. Mas e como é que o desenhista faz para representar esse meio corte num desenho técnico? Isso é fácil. Imagine que a peça foi atingida até a metade por um plano de corte longitudinal, que a gente pode chamar de P1. Depois imagine o modelo cortado até a metade por um plano de corte transversal que fica sendo P2. Se a gente retirar a parte atingida pelo meio corte, fica como aquele desenho que você me trouxe. A vantagem do meio corte é que você pode analisar os elementos internos e, ao mesmo tempo, observar o aspecto externo, que é a parte não atingida pelo corte. Esse modelo estava sendo visto de frente quando o corte foi imaginado. Então, a vista onde o corte deve ser representado é a vista frontal. Então, vamos fazer essa vista frontal. Este é o desenho da vista frontal, representada em projeção ortográfica com aplicação de meio corte. A linha traço e ponto estreita, que divide a vista frontal ao meio, é a linha de simetria. As partes maciças, atingidas pelo corte, são representadas achoradas. O centro dos elementos internos, que se tornam visíveis com o corte, é indicado pela linha de centro. Neste exemplo, os elementos que ficaram visíveis com o corte são o furo passante da direita e a metade do furo central. Dá só uma olhada aqui. Repare bem que metade da peça não foi atingida pelo meio corte. O furo passante da esquerda e metade do furo central. Por isso, eles não são representados pela linha tracejada no desenho. Isso porque, como a peça é simétrica, a metade não atingida pelo corte é exatamente igual à outra metade. Assim, não é necessário repetir a indicação dos elementos internos. Mas o centro dos elementos não visíveis deve ser indicado. E tem mais uma coisa, olha. Quando o modelo é representado com meio corte, não é necessário indicar os planos de corte. Nas demais vistas, a representação acontece normalmente. Agora ficou fácil saber quando dá para imaginar um meio corte no modelo, né? É só ver se a peça é simétrica nas duas direções e imaginar os dois planos se encontrando. Aqui está dizendo que o meio corte pode ser representado em qualquer das vistas do desenho técnico. Qualquer uma? Bom, a gente já viu um exemplo na vista frontal. Será que dá para a gente ver essa representação na vista superior e lateral esquerda? Claro que dá. É só dar uma olhada aqui, ó. Quando o observador imagina o meio corte vendo a peça de frente, a vista representada em corte é a frontal. Se o observador imagina o meio corte vendo o modelo de lado, o meio corte deve ser representado na vista lateral esquerda. E quando o meio corte é imaginado de cima, a vista representada em meio corte é a superior. Olha, Caio, aqui está dizendo também que a escolha da vista onde o meio corte vai ser representado depende das formas do modelo e das posições dos elementos que se quer analisar. Claro. Se os elementos internos forem melhor observados vendo o objeto de cima, então o desenhista vai imaginar o meio corte através da vista superior, certo? É isso mesmo. Tá bom, tudo bem. Até aí tudo bem. Só tem uma coisinha que está pegando. No exemplo que a gente viu, a parte representada em corte ficava do lado direito da peça. Será que é sempre assim? Depende. Existe uma recomendação da ABNT sobre isso. Miguel, onde é que está aquele desenho, hein? Qual? Ah, aquele da vista frontal da peça. Ah, esse aqui. Olha. Sempre que a linha de simetria que atravessa a vista em corte for vertical, a parte representada em corte deve estar à direita da linha de simetria. Agora, quando a linha de simetria estiver na posição horizontal, como nesse caso aqui, o que acontece? Veja bem, a metade em corte, ela deve ser representada na parte inferior do desenho, abaixo da linha de simetria, certo? Certo. Depois de tanta informação,
Que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é meio corte. Viu também que o meio corte só pode ser imaginado em peças ou modelos que sejam simétricos, tanto longitudinal quanto transversalmente. E constatou que o meio corte pode ser representado em qualquer das vistas do desenho técnico. Finalmente, aprendeu que, segundo recomendação da ABNT, a parte representada em corte deve ficar à direita da linha de simetria, se a linha de simetria for vertical, e abaixo da linha de simetria, se a linha de simetria for horizontal. Grande Caio. Vou te contar só uma coisa. Conta. Nós matamos aquela sua charada do meio corte. É mesmo? Mas que ótimo. Agora a gente já sabe tudo sobre corte total, corte composto e meio corte. Só falta você me dizer agora que existe corte parcial. Adivinhão. O quê? Existe corte parcial? É claro que existe, mas isso é assunto para a nossa próxima teleaula de desenho técnico mecânico. Enquanto ela não chega, é bom você ir fazendo os exercícios que estão aí no seu livro para você ficar um craque em interpretação de desenhos. Até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.